Então, na aula anterior, nós vimos um vídeo dando início ao livro do Gênesis e vimos a primeira parte. Então, agora nós vamos ver a segunda parte e depois vamos comentar alguma coisa, porque o livro do Gênesis ele tem muito conteúdo. Eu hoje mesmo estava relendo o livro do Gênesis e fiquei surpreso. Puxa vida, mas quantas coisas aparecem neste livro, quantos pormenores, quantos detalhes, né? Porque é a vida ali dos patriarcas que nós falamos. Quem são os patriarcas? São os nossos pais, nossos primeiros pais. Então, nós dizemos que os nossos patriarcas, eles são Abraão, Isaque e Jacó. Então, Abraão ele vai ser o pai da nação judaica, da nação do povo de Deus. E depois ele vai ter muitos filhos, mas o primogênito vai ser o Isaac, apesar de que ele teve um filho antes com uma escrava, porque ele não conseguia ter filhos. Então é interessante até porque Deus ele falou para ele que ele ia ser pai de uma grande nação, incontável. Só que passava o tempo, passava o tempo, passava o tempo, e ele não tinha filho. Né? Vocês sabem com quantos anos ele foi ter Isaac? 99 anos. 99. Se bem que aí, né, toda essa questão do tempo de vida que aparece na Bíblia, nós não temos muita certeza. A igreja não fala que deve ser tomado no sentido literal, que eles viveram esses anos, porque até o próprio cálculo, porque aqui eles não tinham noção, né, do tempo da Terra girando em torno do Sol, os 365 dias, né? Enfim, são estudiosos que, vendo como eles escreviam aquele período de tempo, eles fizeram lá um cálculo, então eles vão dizer que, segundo aqueles cálculos, eles viveram tantos anos, e depois então os patriarcas vão ver que viveram muitos anos. Assim, o famoso Matusalém não é patriarca, né? Mas o Matusalém viveu 1000 anos, né? Uma coisa assim. E pode ser que Deus tenha feito mesmo dessa forma para que viessem muitos filhos daqueles homens que Deus queria se apoiar muito. E, e então eles deixassem uma grande marca aqui na Terra, através da sua existência. Pode ser perfeitamente possível que tivesse. Depois, mais para frente, nós já vamos vendo como esse período de vida já é menor. Já vai aparecer lá, viveu 127 anos, viveu, já diminui bastante, porque estava na ordem lá dos 800, dos 700, dos 500 e tal, né? Mas muito bem, vamos nesse segundo vídeo que vai nos falar sobre da metade do Gênesis para frente. Então agora nós precisamos tirar o vídeo também para que a legenda não fique cortada na gravação. The book of Genesis. In the first video, we saw how chapters 1 through 11 set up the basic storyline of the Bible. God has created all things, and he makes humans in his image to rule the world on his behalf. The humans choose sin and rebellion, and so the world spins out of control into violence and death, all leading up to the rebellion and scattering of the people in Babylon. And so the big question is, what is God going to do to rescue and redeem his world? Well, out of that scattering at Babylon, the author traces a genealogy of just one family that leads eventually to a man named Abram, later known as Abraham.
And God's promise to Abraham at the beginning of chapter 12 opens up a whole new movement in the story. God calls Abraham to leave his home and go to the land of Canaan, which God says will become his one day. And in that land, God promises to make Abraham into a great nation, to make his name great, and to bless him. Now, these promises are connected back to earlier parts of the book. So Babylon had arrogantly tried to make a great name for itself, and that didn't go over very well. But God, in his generosity, is going to bestow a great name on this no-name guy, Abraham. And God's blessing of Abraham echoes all the way back to that original blessing God gave humanity in the beginning. So the question is, why is God going to bless Abraham and his family? And the last line of God's promise makes this clear. So that all the families of the earth will find God's blessing in you. Now, this is key for understanding the whole rest of the biblical story. God's plan is to rescue and bless his rebellious world through Abraham's family. And this is why the whole rest of the Old Testament story is just going to focus on this one family, eventually called the people of Israel. This is also why Israel will later be called a kingdom of priests at Mount Sinai. God wants to use them to show all of the other nations what he's like. And ultimately, this is the promise that gets picked up by the later biblical prophets and poets who say that its fulfillment will come through Israel's messianic king, whose reign will bring justice and peace to all of the nations. Now, at this point of the story, none of that's clear. You just have to keep reading and watch the promise develop. And so the rest of the book focuses on Abraham and his family. First, Abraham himself, then his son Isaac, and then his son Jacob, and then Jacob's 12 sons. And the stories about each generation, they're united by two main themes. So first, each generation of Abraham's family is marked by repeated failure. They just keep making really bad decisions that mess up their lives and that put God's promise in jeopardy. However, God remains faithful to them. He keeps rescuing them from themselves and reaffirming his commitment to bless them and bless the nations through them despite their failings. So the Abraham stories. God had promised Abraham a huge family, but on two different occasions, he's afraid for his life because other men are attracted to his wife, and so he denies that he's even married to her, which creates, of course, all of these problems. And not only that, Abraham and his wife Sarah, they can't have children, and so Sarah arranges for Abraham to sleep with one of their servant girls, which also creates all of these problems in the family. But each time, God bails Abraham out. And in chapters 15 and 17, God even formalizes his promise to Abraham with an official commitment called a covenant. This is a classic scene. God invites Abraham to look up at the night stars and to count them. And he says, that's how numerous your family's going to be. And despite all of the odds, having no kids and no way to have any at the moment, Abraham looks up in the sky and simply trusts God's promise. And God responds by entering into a covenant with Abraham, promising that he will become a father of many nations, that God's blessing may come to the whole world. God asks Abraham to mark his family with a sign of the covenant, circumcision of all the male boys in the family. This is a symbol to remind them that the fruitfulness of their family is a gift from God. And so Abraham has lots of kids eventually, and he dies at a good old age.
Now, the Jacob stories play out these themes even more dramatically. From birth, Jacob lives up to the meaning of his name, which is deceiver. He cheats his brother Esau out of his inheritance and blessing, and he does it by deceiving his old blind father, no less, and then he just takes off. He goes on to take 4 wives, even though he really only loves one, Rachel, and this creates all of these rivalries in the family. The only thing that humbles Jacob is being deceived by his uncle Laban, who cheats him out of years of his life. The tables have finally turned. And so it's a humbled Jacob that returns to his homeland. And in a very strange story, Jacob ends up wrestling with God as he demands that God bless him. Some things never really change, do they? However, God honors his determination, and he passes Abraham's blessing on to him. And he renames Jacob as Israel, which means wrestles with God. Now, it's this last part of the book, the story of Jacob's sons, where all the themes come to a head. Jacob loves his second to youngest son, Joseph, more than any of the others, and he gives him this special jacket. And the 10 older sons come to hate Joseph, and so they kidnap him, and they plan to kill him, but instead they decide to just sell him into slavery in Egypt, where he ends up in prison. Talk about family failure. But God is with Joseph, and he orchestrates Joseph's release from prison, and Pharaoh ends up elevating Joseph to second in command over all of Egypt. And so Joseph saves the nation of Egypt during a famine. And he also ends up saving his brothers and his family from starving to death. And so once again, we can see the folly and the sin of Abraham's family is met with God's faithfulness, who subverts even the evil of the brothers into an occasion to save them. And this is actually what Joseph says right near the end of the book. Brothers, you all planned this for evil, but God planned it for good, to save many lives. Now, these words are strategically placed at the end of the book because they summarize not only the story of Joseph and his brothers, but the book as a whole. From Genesis 3 onward, humans keep acting selfishly and doing evil, but this God is not going to leave his world to its own devices. He remains faithful and determined to bless people despite their failures. You can see this especially in how that mysterious promise about the descendant of the woman gets developed throughout the book. So remember, Genesis 3, God promised that this wounded victor would come and crush the snake and defeat evil at its source. And the author then connects this promise directly to the line of Abraham. This is a part of how God's going to bring his blessing to the nations. Now, from Abraham, this promise gets connected to Judah, the 4th son of Jacob. And this is how. In an extremely important poem in chapter 49, in aging Jacob, he's on his deathbed. He wants to bless his 12 sons. And when he comes to Judah, Jacob predicts that Judah will become the tribe of Israel's royal leaders, and that one day a king will come who will command the obedience of all the nations and fulfill God's promise to restore the garden blessing to all of the world. And then after this, Jacob dies. And later, Joseph dies too. And the growing family remains in Egypt. And so the book of Genesis ends with all of these future hopes and promises left hanging and undeveloped. And it forces you to turn the page to see how it's all going to turn out. But for now, that's the book of Genesis.
Muito bem feito, na verdade, com breves traços, já dá um panorama do início do processo de salvação. Vamos passar rapidamente por tópicos do livro do Gênesis. Então, Gênesis começa com a criação. Então, a primeira realidade que aparece ali é a descrição da criação. A igreja fala que não deve ser tomada de modo literal essa descrição, a forma como foi feita a criação. O primeiro dia, o segundo dia, tudo isso pode ser anos, né? E também Deus pode ter se servido da evolução, né? Ele pode ter... A Terra, ela tem, acho que 5 bilhões de anos. Olha só, 5 bilhões de anos. Isso a gente já sabe, né? Fisicamente, pelo menos, se fala dessa, enfim, se tem essa comprovação. Então é muito tempo, né? E quando que nós começamos a ter a história da salvação? Então o que nós sabemos é a partir de Abraão. E Abraão seria por volta de 1850 a.C. Vamos gravar essa data que ela é muito importante, porque daí nós vamos seguir adiante a partir desse marco que é a vida de Abraão, 1850 a.C. Então, depois da criação, vem o relato do pecado original, logo em seguida. Já falamos um pouquinho na aula passada do pecado original, que no fundo foi um pecado realizado com plena liberdade, não foi dominado, eles não eram dominados pela paixão. Ele tinha os dons, não sei se vocês lembram que falamos que eles tinham 3 dons, que eram os dons preternaturais, dons extraordinários, né? Que era o dom da ciência, o dom da imortalidade e o dom da integridade. O dom da ciência, eles tinham toda a ciência infusa. Eles sabiam, não precisavam estudar, eles tinham a ciência, né, infusa na sua alma. O dom da integridade é o domínio completo sobre as paixões. E o dom da imortalidade é que eles não morreriam. Naturalmente, o ser humano, ele foi feito de uma maneira a degradar-se, que as coisas vão envelhecendo, o corpo humano vai envelhecendo e chega uma hora que ele vem a morte. Mas Deus, ele deu um dom que é preternatural porque não é humano, não é só um reforço humano, mas é algo que não pertence à nossa natureza, ou seja, não morrer. Então, foi um dom e nós, então, depois de passado um tempo, esse tempo da prova, nós iríamos já para o céu. Seria assim, sem passar pela morte. Sem passar pela morte. Mas com o pecado original, então, agora nós vamos ter inúmeros males, né? Como a morte, a dor, o sofrimento, tudo ter que ser conquistado com muito sacrifício, muito esforço, não é? Então, toda essa realidade que nós conhecemos e a natureza, vamos dizer assim, inclinada ao mal. Uma natureza inclinada ao mal e sem a união com Deus, que essa união com Deus ela é reestabelecida com o sacramento do batismo. Então, lá todo o povo do Antigo Testamento, eles estavam em estado de pecado original. Deus não tinha dado ainda o batismo para eles serem curados do pecado original. Eles tinham todo estado de inimizade com Deus. Começou a se reaproximar deles, né? Por toda a bondade dele, começou essa reaproximação, né? E toda essa história da salvação. Então, depois do pecado original, vem a história de Caim e Abel. São os filhos de Adão e Eva,
O que acontece é que o Abel, ele cuidava de rebanhos, e ele cuidava da terra e produzia frutos, mas que as oferendas feitas de Caim não agradavam a Deus. E Deus ficava contente com as oferendas de Abel. Então, muito provavelmente, aqui não descreve o que acontecia, mas muito provavelmente Caim, ele não fazia com retidão, ele não fazia de coração essa oferenda, talvez ele fizesse por obrigação. O Abel era um homem bom, né? O Abel era um homem bom, então isso agradava a Deus. Só que o Caim, vendo essa diferença, né, dessa para o Abel, mas para o Abel porque o Abel correspondia a um bom filho. E aí vem esse ódio, a inveja, o ódio e o homicídio. O Caim vai matar o Abel e Deus, ele sabe de tudo, né? Se bem que ele aparece ali no Gênesis como aparecendo, né? Caim, o que aconteceu, onde você está e tal. E onde está Abel? Fala assim. E aí o Caim fala, por acaso eu sou o pai de Abel para saber onde ele está? Né? Então você vê que ele já tem todo um coração duro, né? Um coração, imagina, conversando com Deus, né? O próprio Deus, né? E então aí Deus, ele vai amaldiçoar, né? O Caim, né? Por dizer, ele mesmo, né? Na verdade, os próprios seres humanos que se amaldiçoam, vamos dizer assim, porque se eles se afastam de Deus, eles ficam sem Deus, né? Se você escolhe viver sem Deus, então você vai ter uma vida sem a minha ajuda, sem o meu cuidado, né? Então, ele fala para o Caim ir embora da terra prometida, daquele lugar, do paraíso, né? E que tudo que ele fizesse a partir daquele momento ia custar trabalho, porque Deus estava dando aí o alimento para, né, para eles, para Adão e Eva e tudo, estava tudo muito fácil, vamos dizer assim, era uma vida muito boa, né? E aí o Caim fala que fica com medo, porque ele não vai ter mais a proteção de Deus, de que outras pessoas queiram matá-lo. E aí vem uma interrogação, puxa vida, mas quem são essas outras pessoas? Se eles são os primeiros, né? Então não sabemos. Não pode ser as outras pessoas que virão, talvez dos filhos de Abel, né, de outros, porque também podem ter, Adão e Eva podem ter tido outros filhos que nós não sabemos. Aqui o relato se centra nesses dois, Caim e Abel. E provavelmente teria alguma mulher também, né? Ou várias mulheres para poder ter a descendência, tudo isso, né? Então é interessante ter essa percepção. Bom, depois chega o momento em que Deus está muito triste com toda a situação do mundo, dos seus filhos, e decide destruir, começar tudo de novo. Né? Então, vamos ver aqui. Corrupção da humanidade, capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse, meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração da sua vida será de 120 anos. Interessante aqui que fale isso. Naquele tempo viviam gigantes na terra. Vocês lembram dessa passagem aqui? Viviam gigantes na terra. Como também por diante, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens e elas geravam filhos. Estes são os heróis tão afamados nos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal.
O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra. Aqui, quando nós estudamos Deus, naquelas aulas que eu dei da demonstração da existência de Deus e todo o estudo sobre a natureza de Deus, nós vemos que Deus ele tem um ser imutável. Deus é imóvel. Então, Deus ele não muda o sentimento dele, né? Deus, ele estava contente com o homem e depois ele se arrependeu. Na verdade, isso não acontece com Deus. Isso aqui é uma linguagem humana para tentar entender, né? Como se Deus tivesse se decepcionado com... Mas Deus ele já sabe tudo, também ele vê tudo no presente. Deus, quando ele criou o homem, ele já sabia tudo que ia acontecer. Olha que coisa interessante. Já sabia de toda a revolta dos seus filhos, já sabia de todos aqueles que se condenarão, todos os seus filhos que não seguirão os seus caminhos, e aqueles que vão seguir, o que vai acontecer. Então, Deus ele vê tudo, é difícil entender isso para nós, né? Porque nós vivemos no tempo e no espaço. Então, as coisas vão se sucedendo. Então, para nós é comum isso, né? Ter expectativa, ter uma apreciação boa e depois vir uma decepção. Mas para Deus isso não acontece. É uma linguagem humana para tentar interpretar o que acontece com Deus. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. E disse: exterminarei da superfície da terra o homem que criei. Que coisa, né? E com ele os animais, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver criado. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Então aqui vai aparecer Noé. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens da sua geração. No Antigo Testamento, quando fala a palavra justo, é sinônimo hoje de santo. Santo. O justo é o santo, era um homem santo, um homem íntegro, um homem, né, que não pecava, né, que praticamente não cometia nenhum pecado, né? Então, Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Olha que bonito. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, S-E-M, Cã, C-A-M e Jafete, né? Que nós conhecemos Jafete. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda a criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Nosso mundo de hoje não está muito longe, né, do que estava acontecendo ali. Então Deus disse a Noé: eis chegado o fim de toda a criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa. Dividi-la-ás em compartimentos e a untarás de betume por dentro e por fora. E eis como fará: seu comprimento será de 300 côvados. O que é um côvado? Um côvado é a dimensão do braço, do cotovelo até o extremo da mão. Então, era a medida que eles utilizavam, eles não tinham metro, não tinha nada disso. Então, a medida deles era, né, do cotovelo até a extremidade da mão. Isso era um côvado. Então, daí dá para já fazer o cálculo de quantos serão 300 côvados. Então, deve ter uns 50 centímetros aqui, né? Então,
150 metros. Né? A minha versão fala que são 140 metros. 140, perfeito, isso aí, por volta disso mesmo. 140 metros. Olha que é muito grande, né? Também ele teria que colocar os animais todos ali e tudo, né? Então, e eis como farás, né? Será de 300 côvados, sua largura será de 50 côvados e sua altura de 30. Farás no cimo da arca uma abertura para a dimensão de um côvado. Porás a porta da arca a um lado e construirás 3 andares de compartimento. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá. Mas farei aliança contigo. Entrarás na arca com os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de cada espécie de animais, farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. De cada espécie de aves e de cada espécie de quadrúpedes e de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo, para que lhes possas conservar a vida. Tomarás também contigo todas as coisas para comer, e armazená-las para que te sirvam de alimento a ti e aos animais. Noé obedeceu e fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Imagina o trabalho para fazer essa arca e todo o alimento para todos esses animais no período que duraria o dilúvio. Vocês lembram qual foi o tempo do dilúvio? 40 dias. E aqui é interessante porque o 40, ele vai aparecer dezenas e dezenas de vezes na Bíblia. Não sei se vocês já repararam nisso. Na Bíblia, Qual seria a sua 40. interpretação? Hã? Qual seria a sua interpretação, padre, desse número 40? A minha interpretação que eu faço é que o 40 seria um símbolo da duração da vida. Que a vida ela é como se toda a vida fossem 40 dias. Né? Dentro desses 40 dias vai ser o desenrolar da vida. E a quaresma são 40 dias, justamente por esses 40 todos do Antigo Testamento, que nós vamos ver esses inúmeros 40 que surgirão. Né? E a quaresma é isso, a quaresma ela vai fazer você pensar que você só tem 40 dias de vida. Né? Tua vida são 40 dias. O que você faria nesses 40 dias para ir ao encontro de Deus? Né? Porque a Páscoa é o encontro de Deus. Né? A Páscoa é a ressurreição, é o céu, né? É a imagem do céu, a ressurreição de Cristo. Então, vamos nos preparar para esse encontro. Por isso, vamos fazer penitência pelos nossos pecados, vamos pensar em Deus acima de tudo. Esse é o clima da quaresma. O Senhor disse a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo diante dos meus olhos entre os de tua geração. De todos os animais puros tomarás 7 casais, machos e fêmeas. E de todos os animais impuros tomarás um casal, macho e fêmea. Então aqui também vai aparecer animais puros e animais impuros. Aqui não está falando quais são os animais puros e quais são os animais impuros. Mas Deus deve ter determinado para Noé esses animais que depois, quando se formar o povo judeu com Abraão, Deus vai falar para Moisés de uma maneira detalhada quem são esses animais puros e impuros. E nós vamos ver por que Deus está fazendo isso. Por que Deus... O que o animal tem de puro? Por que ele é puro? Por que ele é impuro? Não é? Interessante isso. Vamos ficar com essa questão aí. Então, 7 machos e fêmeas para que se conserve viva a raça sobre a face de toda a terra. Dentro de 7 dias farei chover.
sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. E exterminarei da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. Para escapar a inundação, entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais puros e impuros, das aves e tudo que se arrasta sobre a terra, entraram na arca de Noé. Então, passados os 7 dias, as águas do dilúvio precipitaram-se sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, romperam-se naquele dia todas as fontes do grande abismo e abriram-se as barreiras dos céus. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia entrou Noé na arca e tal, e aqui volta a falar a mesma coisa. As águas incharam e levantaram a arca, que foi elevada acima da terra. As águas inundaram tudo com violência e cobriram toda a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas engrossaram prodigiosamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que existem debaixo dos céus. E elevaram-se 15 côvados acima dos montes que cobriam. Então, 15 côvados seria como que 7 metros, 6 metros acima as águas, né? Subiram acima do mais alto, da mais alta montanha, 7 metros. Todas as criaturas que se moviam na terra foram exterminadas. Assim foram exterminados e tal. As águas cobriram a terra pelo espaço de 150 dias. 150 dias. O primeiro dilúvio, depois o tempo que as águas ficaram lá represadas até que voltassem ao nível normal. E as águas foram se retirando, pouco a pouco. No 7º mês, no 17º dia do mês, a arca parou sobre as montanhas de Ararat. Ararat. E elas existem, essas montanhas estão lá, né? Nós vamos ver depois, se eu não me engano, as montanhas de Ararat, elas estão ali mais ao norte de onde vai ser a Síria, né? E até, inclusive, se vocês procurarem na internet, tem um suposto lugar onde parou a arca, porque tem na montanha, no Monte Ararat, tem uma imagem que foi vista de cima num avião, que tem a forma de uma arca, de um barco muito grande. Então, supostamente teria parado lá a Arca de Noé. Depois vocês podem procurar na internet. No fim de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca e deixou sair um corvo. Então, qual era a ideia de Noé? Soltar uma ave, um corvo, e ver se ele voltava em algum momento com alguma plantinha na boca. Né? Até que isso aconteceu. Foram várias vezes que ele foi fazendo isso, até que a uma penúltima vez, apareceu com uma folha verde de oliveira, e assim Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que desta vez não voltou mais. Ou seja, ela já ficou ali entre as árvores e tudo, né? No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se tinham secado sobre a terra. Noé descobriu o teto da arca, olhou e viu que a superfície do solo estava seca. No 2º mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. E aí o que fez Noé? Ofereceu um sacrifício a Deus. E aqui, e provavelmente, aqui, deixa eu ver, que é o primeiro, bom, também, né, o Caim e Abel, eles também já ofereciam sacrifícios, né?
É justamente aquilo que agradava, né, a Deus. O sacrifício de Abel agradava a Deus. Então, ou seja, Deus já no início, né, de Adão e Eva, ele já ensinou que eles deviam oferecer sacrifícios a ele, né? E como oferenda. Então, por que aquilo é um sacrifício? Ou seja, um animal que você pode utilizar para o alimento, ou para as vestes, ou para qualquer outra finalidade, você deixa de utilizar aquele animal para essa finalidade e entrega ele para Deus, né? Isso que é o sacrifício, né? E um pouco a ideia era essa, né? De que ele é que vai representar, vamos dizer assim, todos os pecados vão recair sobre esse animal e ele vai ser oferecido em sacrifício. Então falou Deus a Noé: sai da arca com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Faze sair igualmente contigo todos os animais. Tal, aí vai. Noé levantou um altar ao Senhor. Bonito, né? Então, aqui já a primeira, né? Levantar um altar. Levantar um altar, né? Que existe até hoje, o altar para ser realizado o sacrifício, né? Levantou um altar. E por que se chama altar? Porque está no alto. Altar vem de alto. Então você realiza isso, né, sobre uma pedra, alguma coisa assim, né? Depois quando Deus vai descrever para Moisés como deverá ser a primeira casa de Deus, que será o tabernáculo, ele vai dizer que para se construir um altar e que onde vai ser sacrificados os animais, e você vai ter que subir, vai ter uma rampinha para estar lá realizando aquele sacrifício. Ele vai estar mais alto mesmo, né? Noé levantou um altar, o Senhor tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras e ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre o altar. Holocausto. O que é holocausto? Holocausto é um sacrifício que você oferece, onde você queima completamente a vítima. Você consome completamente a vítima. Porque depois nós vamos ver que um sacrifício, existiam muitos sacrifícios que Deus estabeleceu, mas apenas um era o holocausto, que era essa consumação completa da vítima, porque uns outros, o sacerdote ficava com a pele do animal, ficava com alguma parte do animal, ele poderia servir de comida, de alimento, por exemplo, o cordeiro da Páscoa, ele era sacrificado, mas todo ele depois comido na cerimônia da Páscoa. Então não era o holocausto. E o sacrifício mais perfeito era o holocausto. Por isso que nós dizemos que Jesus Cristo ele vai realizar um holocausto na cruz. Ele vai derramar todo o seu sangue. Ele vai ser totalmente consumado para a nossa salvação. Olha aí, a gente já vai vendo aqui o paralelo com Cristo, né? Então, Noé levantou um altar e tal, ofereceu um holocausto ao Senhor sobre o altar. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: doravante não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são maus desde a sua juventude, e não ferirei mais todos os seres vivos como fiz. Olha que coisa interessante. Nunca mais Deus fará o que ele fez com Noé. Ele fez a promessa que ele não faria mais isso, né? Então ele pode mandar uma pandemia, ele pode tal, mas não vai destruir todos os seres vivos
todos os homens sobre a face da terra. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. A promessa de Deus. Por isso que nós vemos isso até hoje, né? A sementeira, a colheita, o frio, o calor, o verão, o inverno, o dia e a noite. Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundos, disse-lhes ele, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de temor e de espanto para todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se arrasta sobre o solo e todos os peixes do mar. Eles vos são entregues em mão. Ou seja, Deus ele fala que o homem terá um domínio sobre toda a natureza. Ele dará esse poder a Noé e os seus descendentes. Tudo o que se move e vive vos servirá de alimento. Puxa, então o homem pode comer carne, ele tem que ser vegetariano, né? Vegano, né? Isso depende de Deus, né? Depende de Deus. Qual que é a finalidade pela qual Deus criou os animais, as plantas, não é? Então, Deus está dizendo aqui que tudo os servireis de alimento. Somente tudo que se move vive vos servirá de alimento. Eu vos dou tudo isso, como vos dei a erva verde. Somente não comereis carne com a sua alma, com o seu sangue. Aqui já vai começar toda essa prescrição de que eles vão viver até Jesus Cristo vir à Terra, de não comer carne com o seu sangue. Por isso que a purificação, o animal primeiro precisava ser puro. E mesmo sendo puro, você tinha que tirar todo o sangue dele. Então, vai aparecer lá, por exemplo, que não comereis carne de animal sufocado. O que significa carne de animal sufocado? Um animal que morreu, mas não foi tirado o sangue dele. Ele morreu, mas não deu para... Ele não foi degolado, não foi tirado o sangue. Ele morreu, né, porque morreu ali. Então agora eu vou comer. Esse animal não pode. E para tirar o sangue tem que ser ali na hora, né? Que você mata e tira o sangue e tal, né? Então esses animais vocês não... E por que Deus faz isso? Por que Deus estabelece que não comereis carne com a sua alma? Sendo a alma aqui o sangue, porque está associado à vida, né? O sangue está associado à vida, dar a vida. Enquanto correr sangue tem vida. E por que não podereis comer? Pode tirar o microfone, pode colocar o microfone. Já estamos terminando. O que você... Padre, eu tinha uma pergunta que ficou bem lá atrás. Você desculpa voltar lá atrás. Logo no início que o senhor começou a falar, o senhor disse que os filhos dos homens casaram com as filhas de Deus. Isso bem lá no início. Não, os filhos de... Então, o que a igreja vai ensinar, todos nós descendemos de Adão. Todos nós temos um pai que disse a toda a humanidade que é Adão e Eva. Então, todos nós descendemos. Por isso que o pecado original, nós temos descendentes de Adão e Eva. Né? Eles cometeram o pecado original e agora vamos supor que tudo veio de uma evolução. Aí chegou lá no Homo sapiens e tal, e Deus...
Tá truncando, padre. Ele Tá atrasou. truncando. Meu Tá áudio. terminando. É, Sim, acho melhor ficar todo mundo no mudo. Então, quem for fazer a pergunta, põe o microfone e pergunta. Então, todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Isso que a igreja ensina. Mesmo que tenha havido todo um processo de evolução e tal, nós somos descendentes de um único casal. Então é isso. Então, ou seja, os descendentes vieram desse casal. E, portanto, não foi só Adão e Eva, não foi só Caim e Abel, né, que foram os filhos de Adão e Eva, supostamente, né? A não ser que eles tenham se unido sexualmente à mãe, não sei, né? Pode até ser também, né? Mas, então, por que não comer carne com sangue? Porque o sangue, ele vai ser a imagem de Cristo, de Deus. Porque Cristo, ele vai salvar a humanidade derramando todo o seu sangue. Todo o seu sangue. Então, o sangue é a vida. Você tirando a vida, você não tem mais nada. Então, Deus é a vida. Deus é a vida. Né? E Deus, ele vai te salvar através do sangue. Né? O sangue, então, é sagrado, vamos dizer assim. Né? O que dá a vida é sagrado, porque vai ser instrumento de salvação. Então, eu não quero que vocês comam um animal com o sangue. Muito provavelmente eles não entendiam, lógico, eles não iam entender muitas coisas lá, eles não sabiam de Cristo, né, falava de um rei, nós vamos ver aqui ao longo de toda a história do Antigo Testamento, falando de um rei messiânico, né, como já falou ali, mas mesmo na época de Jesus, eles pensavam que era um rei que iria reinar terrenamente. Era um rei terreno, um rei que ia dominar sobre todas as outras nações. Eles não ficam, os profetas, eles foram ensinando isso de uma maneira, para eles era mais claro, né, para os profetas, né, mas pouco a pouco a coisa foi se tornando mais transparente e clara, né, para todos nós, né. Então, eu pedirei conta do vosso sangue, por causa de vossas almas, a todo animal. E ao homem que matar o seu irmão, pedirei conta da alma do homem. Todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. imagem e semelhança. Sede, pois, fecundos e multiplicai-vos, e espalhai-vos sobre a terra abundantemente. Vamos terminar aqui, então. A primeira aliança que Deus realiza com o ser humano é com Noé. Porque aqui ele está fazendo a promessa, né? De tá abençoando Noé, sede fecundos, né? Multiplicai-vos, né? Ou seja, que Deus vai abençoar Noé e todos aqueles descendentes, e depois já virá mesmo a promessa da salvação. Sendo que essa promessa, voltando lá atrás, ela já aparece em Gênesis 3,15, falando da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso da serpente. Exatamente. Né? Que nós vemos Nossa Senhora aí, porque ela vai ser a mãe do Salvador. Né? E ela vai ter o domínio absoluto sobre o demônio. Né? Então, Nossa Senhora, o demônio não tem nenhum domínio sobre a Nossa Senhora. Olha que coisa bonita, né? Por que recorrer a Nossa Senhora, entre outras coisas? Porque ela tem um poder absoluto sobre o mal. Né? Um poder absoluto. Ô, padre, Diga. eu terminei de ler recentemente uma obra de Santo Anselmo, É.
porque Deus se fez homem. E tem uma passagem que ele fala bem interessante, que é justamente isso. Por uma mulher, por Eva, entrou o pecado, e por outra, pelo ventre de outra, né, que seria Maria, a Virgem, Isso. né, entrou a salvação. Eu achei interessante essa perspectiva dele. Será que alguns rabinos, né, que levantam todo o questionamento independente, enfim, por causa do contexto, né, romano, em que as mulheres daquela época, com a invasão, haviam muitos estupros, né? Então, assim, eram muitos filhos que não tinham uma paternidade, né? Sim. Tem um rabino que é uma questão independente de, né? Ele fala assim, não sei se eu posso falar a respeito disso, se é pertinente, mas, enfim, é uma outra perspectiva, né? Independente de ela ter sido virgem ou não, ele levanta a questão dela poder ter sido estuprada, e Deus, na sua generosidade, falou, não, eu pego essa criança como símbolo de todas as outras, né? Para que seja meu filho. Mas isso é um outro teólogo, enfim, né? São hipóteses aí, né? As interpretações outras. Se eu estou falando, reproduzindo uma heresia, me perdoe. Não. Muito bem, gente. Então tem que terminar. Até semana que vem. Obrigada, padre. Muito bom, né? Tá ficando bacana. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada a todos. Foi ótimo. Vamos. Obrigada. Padre. Obrigada. Boa noite. Obrigada, padre. Boa noite. Obrigada, Tchau, fica padre. com Deus. Obrigada, Boa noite. padre. Deus te abençoe. Muito Obrigada. obrigada. Amém.